Bom, então a gente vai começar o nosso estudo sobre as obras de Lênin, não é? No sábado passado nós iniciamos, né, com a discussão da obra O Que Fazer, que é um texto que Lênin escreveu, não é, em 1902, onde o Lênin vai apresentar a sua concepção de partido revolucionário. Então, nós falamos, né, naquela oportunidade, que o nosso estudo ele vai abordar, né, a gente vai tentar discutir as principais obras, né, do revolucionário russo. Então, hoje a gente vai discutir a obra O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que é uma obra que foi publicada em 1916, não é? Portanto, no meio, né, da Primeira Guerra Mundial, e nos próximos sábados, não é, nós vamos dar seguimento com outras obras importantes, né? No próximo sábado a gente vai discutir o Estado e a Revolução, e aí em seguida, né, nós vamos analisar outras obras importantes, como Tese de Abril, a Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, o esquerdismo, não é? E os documentos mais importantes dos 4 primeiros congressos da Terceira Internacional, não é? Que vão mais ou menos de 1919, quando a Internacional é fundada, até 1921. Não é? Então a gente vai ter a oportunidade de discutir sobre várias questões, não é, centrais para o movimento revolucionário socialista, né, como a questão do negro, a questão da mulher, não é? As teses da Internacional sobre a organização política, tá certo? Então a gente vai discutir aí vários textos, né, que hoje praticamente são desconhecidos, né, por grande parte da militância e da esquerda, né, principalmente aqui em nosso país. Então hoje a gente vai discutir uma obra, né, muito importante de Lênin, né, que se chama O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Então, como eu já falei para vocês, essa obra ela foi escrita em 1916. Né? Então, tinha a Primeira Guerra Mundial, ela tinha estourado, né, em agosto de 1914. Né? E ela só viria terminar, né, só seria finalizada por volta de 1918. Então, Lênin ele vai escrever essa obra aí já né, com a Guerra Mundial, com a Primeira Guerra Mundial em pleno curso, não é? Em que a Rússia, né, o seu país, estava envolvido, não é? Plenamente no conflito, porque a Rússia, nessa época, né, fazia parte, né, dos países considerados como países, né, centrais na geopolítica, né, nas condições políticas da época. Evidentemente que esse livro ele vai enfrentar uma série de problemas, né? Primeiro porque a Rússia estava sobre um regime, né, extremamente ditatorial, né, violento, que era a ditadura dos czares. Então, Lênin ele teve muita dificuldade de penetrar, né, com esse texto
nas condições, né, de clandestinidade e de ausência, né, completa de liberdade de expressão, né, de liberdade de organização, que era a realidade, né, a situação da Rússia na época. Então, na verdade, esse texto ele só vai se tornar conhecido, né, só vai vir realmente a público nos começos de 1917. Então, quando Lenin sai da Europa e chega à Rússia, né, aí em abril, em começos de abril de 1917, é que esse texto, o imperialismo, ele vai realmente começar a ser conhecido, né, pela militância do partido, né, do Partido Social Democrata, e vai começar a ser discutido, né, pelas várias correntes, as várias tendências do movimento socialista na Rússia. Bom, para a gente compreender a obra O Imperialismo, é necessário que a gente faça uma introdução, não é? Tentando fazer uma relação dessa obra com o desenvolvimento do pensamento marxista, né? Particularmente no campo da economia, né? Então é necessário que a gente faça aqui uma introdução tentando situar, não é, o imperialismo dentro do desenvolvimento da teoria marxista, né, do pensamento marxista, na crítica da sociedade capitalista. Né? É importante compreender que o imperialismo ele é uma obra que dá continuidade ao desenvolvimento, né, das posições, das teses, das teorias que foram elaboradas por Marx em O Capital. Né? Então, a grande importância da obra O Imperialismo é exatamente isso, né? É desenvolver as teses marxistas, as posições marxistas sobre a sociedade capitalista, não é? Atualizando essas teses, não é? A partir de uma síntese de todos os acontecimentos, né? De todas as transformações que ocorreram aí desde a morte de Marx, né? Mais ou menos no início dos anos 80, né? Marx morreu em 1883, portanto no século XIX, né? Quase no final aí do século XIX. Então o Lenin procura, né, estudando os acontecimentos, né, os fatos que ocorreram aí entre 1880 até o começo do século XIX, né, o Lenin ele vai fazer uma síntese, né, elaborando uma teoria sobre a nova fase do capitalismo, né, que se chama, né, Lenin e outros marxistas denominaram de fase imperialista, né, a fase de decomposição da sociedade capitalista. Então veja, Marx ele morreu, como eu falei, por volta de 1883, não é? Portanto, Marx ele viveu a sua vida, né, na fase anterior, né, do sistema capitalista, que a gente chama de capitalismo liberal concorrencial. Né? O capitalismo liberal concorrencial ele vai se desenvolver até mais ou menos por volta, né, de 1873, 1883, né? E as duas últimas décadas do século XIX, né, vão ser os anos de transição, né, que a gente chama de época de transição, né, em que o capitalismo ele vai deixar, né, a sua fase liberal concorrencial, né, e era exatamente esse termo liberal concorrencial, né, porque essa fase do capitalismo ela vai ser marcada, não é, fundamentalmente pela livre concorrência, tá certo? Então, uma concorrência acirradíssima
entre os capitais, né, entre as grandes empresas, com as médias e as pequenas empresas, né? Então é uma fase onde predominava fundamentalmente a livre concorrência, né? A livre competição entre esses diferentes capitais, tá certo? Então o capitalismo ele vai abandonar esta fase, né? Vai passar por um processo de transição, que vão ser nesses últimos 20 anos aí do século XIX, tá certo? Onde o capitalismo ele vai vivenciar a sua primeira grande crise econômica, né? Que vai ser uma crise que vai de 1873 até 1883, aí meados dos anos 80 do século XIX, vai ser a maior crise do século XIX, tá certo? E essa crise vai ser uma espécie de parto, não é? Então vai nascer uma nova fase, uma nova etapa do sistema capitalista, que já não vai ser marcada, né, pela livre concorrência, pela competição, né, entre os capitais, né, e no lugar dessa livre concorrência, né, vão se projetar, vão aparecer aquilo que os economistas, né, marxistas chamaram de monopólios, tá certo? Que são as associações entre os capitalistas, né, as várias formas de associações entre os capitais, entre os capitalistas, que têm como objetivo fundamental, não é, afastar ou limitar a livre concorrência, né, de modo que esses capitalistas associados, não é, nos cartéis, nos trustes, nos sindicatos, eles possam, de comum acordo, não é, estabelecer diversos pactos, estabelecendo preços, né, preços acima daqueles preços de mercado ou de preços de produção. Então, estabelecendo preços, né, num nível considerável, que vai possibilitar a esses capitais, né, a obtenção de uma taxa de lucro acima da taxa, né, normal, da taxa que eles adquiririam se houvesse competição, se houvesse concorrência entre os capitais, né? Então, nós podemos dizer que a fase imperialista do capitalismo, né, e Lênin deixa isso muito claro aí em um dos capítulos do livro, essa fase ela vai realmente se estabelecer, não é? A partir dos começos do século XX. Então, aí por volta de 1910, 1914, essa fase imperialista, né, o capitalismo de monopólios, ele vai se estabelecer definitivamente, não é? Como a nova etapa, a nova fase do modo de produção capitalista. Então, como nós dissemos inicialmente, a obra O Imperialismo de Lênin é uma continuidade das teorias que foram desenvolvidas por Marx e Engels, né? Particularmente as análises que Marx elaborou, desenvolveu na sua obra mais importante, né, que é o Capital, né? Uma obra cujo primeiro volume foi publicado aí por volta de 1867, né, e que teve o segundo e o terceiro volumes publicados posteriormente, né, nos anos 80 do século XIX e no começo dos anos 90, publicados por Engels, né, os manuscritos, os textos de continuidade dos livros do Capital foram deixados por Marx, não é? E Engels se encarregou de organizar, né, de fazer a leitura e organizar esses manuscritos, publicando, né, o segundo e o terceiro volumes de O Capital aí, alguns anos depois. Uma outra parte desses manuscritos de O Capital, né, que nós chamamos de Teorias da Mais-Valia, que seria o livro 4, né? O livro 4, volume 4.
eles só foram publicados no começo do século XX, né? Uma parte foi publicada aí por volta de 1905 e uma outra parte, completando aí o volume 4, foi publicado em 1910, né? Então esse quarto volume do Capital, o quarto livro do Capital, ele foi publicado por um teórico importante, né, da social-democracia na época, que era considerado como testamenteiro, né, uma espécie de continuador, né, de Marx e Engels, chamado Karl Kautsky. Então, Kautsky era membro do Partido Social-Democrata Alemão, não é? E era considerado como o teórico mais importante da social-democracia, não é? Aí nesse período, tá certo? Inclusive muito mais prestigiado, né, teoricamente, do que outros, né, outros marxistas importantes na época, né, como Rosa Luxemburgo, Plekhanov, Lenin, Trotsky. Então, Kautsky era considerado como a sumidade, né, era o grande teórico, o grande dirigente da social-democracia alemã e da Segunda Internacional. Então, ele é que vai ficar responsável pela publicação aí do livro 4, né, o volume 4 de O Capital. Bom, então Marx ele já tinha estabelecido as bases, né, da análise econômica marxista da sociedade capitalista, né? Então aqui só para a gente fazer uma introdução, tá certo? No Capital, evidentemente que Marx, né, já tinha publicado várias obras importantes, né, antes do Capital, né, obras tratando sobre a economia capitalista, né, mas é exatamente no Capital que Marx vai estabelecer uma teoria social, né, uma teoria mais ampla, né, sobre o desenvolvimento da sociedade capitalista, né? Então, só para a gente fazer aqui um resumo, né, para a gente tentar situar a importância do livro Imperialismo. Então, Marx, primeiramente, ele vai demonstrar, não é, que o capitalismo ele começa a se desenvolver aí por volta do século XIV, não é? Então, ele vai ter uma fase de formação que vai mais ou menos aí do século XIV até o século XVI, tá certo? E ele começa a se estabelecer, né, vamos dizer assim, as suas bases, os seus fundamentos, né, aí por volta do século XVI, né? Então Marx ele vai chamar essa fase, né, de formação do capitalismo, tá certo? Que vai até um pouco mais do que o século XVI, né? Entra aí pelo século XVII, até mais ou menos o começo da Revolução Industrial, né? Até meados aí do século XVIII. Então essa fase vai ser denominada de Marx de acumulação primitiva do capital. Então Marx ele vai mostrar que a formação do modo de produção capitalista foi, né, resultado de um processo muito violento. Tá certo? Quem leu aqui o capítulo sobre a acumulação primitiva do capital, que é o penúltimo capítulo, né, do livro 1 de O Capital, então vai perceber lá que Marx vai mostrando, né, o caráter violento de como o capitalismo foi se formando, tá certo? Com a expropriação dos trabalhadores, né? Então os produtores, os trabalhadores, que até então, né, particularmente os camponeses, os artesãos, né, que até então tinham, né, o domínio ou o controle, né, de ferramentas, de meios de produção, esses trabalhadores eles vão ser, ao longo desse período aí da acumulação primitiva, sendo expropriados, né, de maneira violenta, tá certo? Então, de modo que os seus meios de produção, né, pedaço de terra, né, as ferramentas com a qual eles produziam, né, com o seu próprio trabalho, com o seu esforço próprio e da sua família, eles produziam bens, não é? A partir do qual, né, da venda desses bens, eles extraíam, né, as suas condições de vida,
tá certo? Esses trabalhadores eles vão sendo expropriados, né, ao longo aí de 2, 3 séculos, não é? E esses meios de produção eles vão sendo centralizados, concentrados nas mãos de uma nova classe, né, social que Marx denominou de burguesia, né, de capitalistas, de burgueses. Então, esse período aí, né, vai ser o período da formação do modo de produção capitalista, né, que resultou, de um lado, na formação de uma classe burguesa, de capitalista, né, que são donos dos meios de produção, tá certo? Das terras, dos bancos, do capital, do dinheiro, e por outro lado, né, a formação de uma classe de trabalhadores, de produtores, que não tem nenhuma outra, né, possibilidade de garantir os seus meios de vida, né, de ganhar a sua vida, a não ser através da venda da sua força de trabalho. Então são, né, os trabalhadores assalariados, tá certo? O proletariado. Bom, uma vez formado o capitalismo, né, constituído o modo de produção capitalista, esse sistema, esse modo de produção, ele começa a se movimentar, né, a se desenvolver, tá certo? Segundo as suas próprias, né, as suas próprias engrenagens, as suas próprias leis, tá certo? Marx demonstrou no Capital que a base fundamental, não é, do sistema capitalista é a relação entre capital e trabalho, né? Embora nós tenhamos outras classes, tá certo? Inclusive a permanência de classes que apareceram e que faziam parte, né, do sistema feudal, mas como os camponeses, por exemplo, né, os artesãos, mas as classes fundamentais, não é? Aquelas que são a pilastra, né, que são a coluna do sistema capitalista, é a classe dos capitalistas e a classe dos trabalhadores assalariados. Então, Marx demonstrou que a partir da relação entre essas duas classes, não é, dentro do processo de produção, não é, dentro das relações de produção capitalista, nós temos a produção de toda a riqueza, né, da sociedade capitalista atual, não é? Então Marx ele demonstrou, né, que a partir da exploração da força de trabalho, não é? Ou seja, a partir da extração da mais-valia é que se produz, né, toda a riqueza, todos os bens, não é? Todos os produtos, né, que são necessários, né, para a existência da sociedade capitalista. Né? Mostrou que os trabalhadores, em uma parte do seu tempo de trabalho, não é, nas fábricas, nas indústrias e nos diversos ramos da economia capitalista, né, numa parte do seu tempo, que nós chamamos de tempo necessário, né, os trabalhadores eles produzem ou reproduzem, né, aquilo que eles recebem na forma do salário. Não é? Então, se a gente fosse considerar, por exemplo, que a jornada de trabalho do capitalismo, né, são de 8 horas, como é atualmente, então nas primeiras 4 horas de trabalho, que nós chamamos de tempo de trabalho necessário, né, os trabalhadores eles reproduzem, né, eles produzem uma quantidade, né, de valor, de bens que representam, não é, que correspondem àquilo que eles recebem na forma de salário. Né? Então essas primeiras 4 horas são para cobrir, para devolver ao capitalista aquilo que o capitalista paga aos trabalhadores, né, na forma de salário. E Marx demonstrou que na segunda parte da jornada de trabalho, né, que nós chamamos de tempo de trabalho excedente, os trabalhadores eles vão produzir, né, aquilo que Marx denomina aí no Capital de mais-valia, né, ou mais-valor, né, que é o trabalho excedente. E esse trabalho excedente ele vai ser apropriado, não é, de maneira privada pelos capitalistas. Não é?
essa mais-valia, esse trabalho excedente, Marx demonstrou que é o fundamento, né, do lucro, da acumulação de capital por parte, né, dos capitalistas. Ou seja, a extração de mais-valia, a produção de mais-valia, a produção de trabalho excedente é a fonte da riqueza, né, dos capitalistas na sociedade atual. Bom, então Marx ele vai estudar também, né, as diversas formas de extração da mais-valia, tá certo? Que nós conhecemos, né, que é a mais-valia absoluta, que, né, se dá através do alongamento da extensão da jornada de trabalho, e as formas mais contemporâneas, né, mais modernas, que Marx denominou de mais-valia relativa, né, que está ligado ao aumento, né, da produtividade do trabalho, ou seja, ao desenvolvimento, né, das forças produtivas, ao desenvolvimento das tecnologias, que uma vez, né, uma vez absorvidas, implementadas no processo de produção, né, elas aumentam a produtividade do trabalho dos operários, né? Então, fazendo com que os capitalistas possam reduzir, né, o tempo de trabalho socialmente necessário, né, para produzir esses bens, essas mercadorias, e reduzindo, né, o tempo de trabalho socialmente necessário, particularmente daqueles produtos, né, que são consumidos pelos trabalhadores, que são os produtos, né, que fazem parte, né, da alimentação, do vestuário, né, e da sobrevivência em geral da classe trabalhadora. Ele consegue reduzir o valor dessas mercadorias e, portanto, também, né, acaba, em consequência, reduzindo o preço dessas mercadorias. E ao reduzir o preço dessas mercadorias, aí que entram, né, na reprodução da força de trabalho, eles vão também reduzindo o valor da força de trabalho, tá certo? E, portanto, reduzindo o valor da força de trabalho, eles vão também ocasionar uma baixa, né, nos salários desses trabalhadores. Então, isso aí é o que Marx denominou lá no Capital de mais-valia relativa. Bom, no final do Capital, aí num dos últimos capítulos do Capital, né, eu vou, inclusive, daqui a pouco fazer a leitura aqui de uma passagem, Marx ele vai analisar como, né, a concorrência, que não é uma das leis de funcionamento do sistema capitalista, né, e mais, vamos dizer assim, e com mais força, né, na época de Marx, no século XIX. Então, Marx ele vai analisando como a concorrência, a competição, né, entre os diferentes capitais, entre os diferentes capitalistas, né, as empresas, as sociedades comerciais, não só as grandes, né, mas as médias e pequenas empresas capitalistas, como essa concorrência ela vai levando a um processo de concentração e centralização do capital, tá certo? Então, é como se a concorrência, a livre concorrência, a livre competição, né, entre os capitais, fosse se transformando no seu contrário, né? Fosse dando origem a um fenômeno que aparentemente é o contrário da concorrência, né? Que é exatamente o monopólio, tá certo? Que é a ausência de concorrência. Então, Marx vai denominar esse processo, tá certo? De concentração e centralização do capital, tá certo? Eu vou fazer aqui uma leitura para vocês terem uma ideia, né, de como é que Marx coloca essa questão, tá certo? Essa passagem que eu vou ler do Capital está no capítulo denominado A Lei Geral da Acumulação Capitalista. É o capítulo 23 de O Capital. Então, quem tiver aí com o livro 1 do Capital, o capítulo 23, tá certo? Na edição aqui da Boitempo, é na página 701. Da página 701
em diante. Então, Marx vai dizer o seguinte, ó, cada capital individual é uma concentração maior ou menor de meios de produção e dotada de comando correspondente sobre um exército maior ou menor de trabalhadores. Cada acumulação se torna meio de uma nova acumulação. Juntamente com essa massa multiplicada de riqueza, que funciona como capital, ela amplia sua concentração nas mãos de capitalistas individuais e, portanto, a base da produção em larga escala e dos métodos de produção especificamente capitalistas. O crescimento do capital social se consuma no crescimento de muitos capitais individuais. Pressupondo-se inalteradas as demais circunstâncias, crescem os capitais individuais e com eles a concentração dos meios de produção, na proporção em que constituem partes alíquotas do capital social total. Ao mesmo tempo, partes dos capitais originais se descolam e passam a funcionar como novos capitais independentes. Nisso desempenha um grande papel, com outros fatores, a divisão do patrimônio das famílias capitalistas. Portanto, com a acumulação do capital, vejam aí, portanto, com a acumulação do capital, aumenta em maior ou menor proporção o número dos capitalistas. Dois pontos caracterizam esse tipo de concentração que repousa diretamente sobre a acumulação ou antes é idêntica a essa acumulação. Primeiro, a concentração crescente dos meios de produção nas mãos de capitalistas individuais mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, limitada pelo grau de crescimento da riqueza social. Segundo, a parte do capital social localiza-se em cada esfera particular de produção, localizada em cada esfera particular da produção, está repartida entre muitos capitalistas que se confrontam como produtores de mercadorias autônomos e mutuamente concorrentes. Portanto, a acumulação e a concentração que acompanha estão não apenas fragmentadas em muitos pontos, mas o crescimento dos capitais em funcionamento é atravessado pela formação de novos capitais e pela cisão de capitais antigos, de maneira que, se a acumulação se apresenta, por um lado, como concentração crescente dos meios de produção e do comando sobre o trabalho, ela aparece, por outro lado, como repulsão mútua entre muitos capitais individuais. Então, o que Marx está colocando aqui, pessoal, não é que esse processo, né, de acumulação do capital, né, no âmbito da empresa capitalista, tá certo? Processo esse que se dá por meio da exploração dos trabalhadores, né, da extração da mais-valia, esse processo ele vai levando ao que se chama de concentração do capital e da produção, tá certo? Então, por exemplo, os capitais, né, uma parte da mais-valia que é extraída dos trabalhadores, não é, ela vai sendo reinvestida, não é, no desenvolvimento do capitalista, da empresa. Ou seja, na compra de novos equipamentos, né, na inovação tecnológica, tá certo? Na contratação de mais trabalhadores. Então, uma parte da mais-valia que é extraída pelo capitalista, né, ela vai ser utilizada no crescimento dessa empresa, tá certo? Então, a empresa ela vai, evidentemente, né, ganhando uma nova dimensão, ela vai crescendo, né, vai ocorrendo o que a gente chama de concentração do capital e da produção. Evidentemente que Marx colocou, né, que uma parte dessa mais-valia ela vai ser utilizada para pagamento de salários, tá certo? Então, a mais-valia ela é dividida em
né, em várias formas de renda. Então, uma parte vai ser, né, para pagamento dos salários dos trabalhadores da empresa, uma outra parte ela é utilizada para pagar os juros, né, de empréstimos que os capitalistas pegam, né, dos bancos, contraem com os bancos. Uma outra parte dessa mais-valia ela é utilizada para o pagamento da renda da terra, se por acaso o capitalista alugar um terreno, né, para montar a sua fábrica, né, para construir a sua fábrica, e a outra parte é o lucro do capitalista. Então, essa parte, que é o lucro do capitalista, né, ela vai ser utilizada, uma parte para manter o capitalista e sua família, evidentemente, né, na sua reprodução, e a outra parte, tá certo, vai ser utilizada para aumentar o capital da empresa e para fazer com que a empresa, né, se desenvolva, cresça, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de processo de concentração do capital, tá certo? Então, veja, esse processo de concentração é interno. Ele é formado a partir da mais-valia, da acumulação do capital a partir da exploração dos trabalhadores no âmbito da fábrica, né, no âmbito da empresa. O outro processo que Marx vai analisar aqui, mais à frente, tá certo? Ele vai chamar de centralização do capital, tá certo? Então, o primeiro é concentração do capital e da produção, é interno na empresa. O segundo é o que Marx chama de centralização do capital, tá certo? Que é um processo que acontece, né, em meio à concorrência e à competição entre os capitalistas. Então, aqueles capitalistas menores, pequenos e médios, não é? Eles não conseguem suportar, não é, esse processo de concorrência, tá certo? Então, eles não dispõem de muito capital, tá certo? Dificilmente esses pequenos e médios capitalistas têm acesso ao capital dinheiro, né, dos bancos. Então, é uma dificuldade muito grande para ter acesso aos empréstimos, né? Então, eles não conseguem, vamos dizer assim, suportar a concorrência com o grande capital, né, com as grandes empresas, com as grandes sociedades comerciais, tá certo? E acabam sucumbindo. Isso acontece principalmente na época das crises, tá certo? Então, quando a gente tem as crises capitalistas, e isso já acontecia, evidentemente, na época de Marx, né? A primeira crise do capitalismo é de 1825, tá certo? 1825, aconteceram várias crises nas décadas seguintes, né? Durante aí a vida de Marx e Engels. Então, Marx começou a observar que um dos efeitos, né, da crise capitalista era exatamente, não é, a falência de inúmeras empresas, de inúmeros capitalistas. Particularmente aqueles pequenos e médios capitais que não tinham como concorrer com os grandes capitalistas, tá certo? Então, esses pequenos e médios capitais, eles vão ser absorvidos por esses grandes capitalistas, tá certo? Ou na forma de compra, né? Então, as grandes empresas, os grandes capitalistas adquirem essas pequenas empresas, não é? Esses pequenos capitais, ou na forma de fusão, tá certo? Então, é muito comum hoje, né, no século XX, mas hoje, principalmente, você tem uma fusão, né, entre empresas, entre grandes empresas, entre grandes capitalistas, não é? Formando uma única empresa, né? Uma empresa nova, tá certo? Esse que é o que a gente chama de processo de fusão, tá certo? Então, isso acontece principalmente na época das crises capitalistas. Então, aí no texto do Capital, Marx vai dizer o seguinte: a centralização complementa a obra da acumulação, colocando os capitalistas industriais em condições de ampliar a escala de suas operações. Se esse último resultado é uma consequência da acumulação ou da centralização, se a centralização se dá pelo caminho violento da anexação, né, da aquisição de um capital médio e pequeno por um grande capital, quando certos capitais se convertem em centros de gravitação tão dominantes para outros que rompem a coesão individual desses últimos e atraem para si os seus fragmentos isolados. Ou se a fusão, é outra forma também, né, da centralização do capital,
ocorre a partir de uma multidão de capitais já formados ou em vias de formação, mediante o simples procedimento da formação de sociedades por ações. O efeito econômico permanece o mesmo, tá certo? Que é exatamente esse processo de concentração, né? Centralização do capital. Então, veja, o que é que nós queremos dizer com isso? Né? Para resumir aqui a análise de Marx. A concentração de um lado, por meio da acumulação, extração de mais-valia, né? Do outro, a centralização do capital, por meio das fusões e das aquisições de pequenos e médios capitais por grandes capitais. Esses dois fenômenos que foram analisados por Marx no Capital, tá certo? Nos seus livros, nos seus 3 livros, vai dar ensejo à formação do que a gente chama de monopólios, tá certo? Então, o que é que são monopólios? Afinal de contas. Então, os monopólios, eles são associações de capitais, tá certo? São agrupamentos de capitais. Então, eles podem se dar de pelo menos 3 maneiras, né? As 3 formas de associações monopolistas mais conhecidas, tá certo? Aí, desde o final do século XIX, são, primeiramente, os cartéis, tá certo? Que vocês já devem ter ouvido falar, né? Isso acontece principalmente, claro, acontece, né, em todos os ramos da economia capitalista, tá certo? Então, desde o ramo petrolífero, né, até o ramo siderúrgico, químico, tá certo? Então, o ramo alimentício, isso acontece em todas, né, no comércio, no setor bancário, tá certo? Como é que se dá os cartéis, a formação dos cartéis? Então, você tem 2 ou mais empresas, né, 2 ou mais capitalistas, que estabelecem um acordo entre si, né, sem perder a independência, evidentemente, deles, eles continuam independentes entre si, mas eles estabelecem um acordo, né, um pacto, onde eles vão determinar, não é, diversas condições ou diversos elementos, né, da atuação da atividade econômica deles. Né? Por exemplo, eles vão estabelecer as condições, né, para a venda das mercadorias, tá certo? Então, veja, o cartel geralmente é formado por empresas, por capitalistas do mesmo ramo, tá certo? Por exemplo, as empresas que trabalham com postos e gasolina, tá certo? Elas se juntam e estabelecem um acordo, um pacto. Nesse pacto, elas vão estabelecer as condições de venda do produto, tá certo? Estabelecer um preço mínimo, né, que é o que a gente chama de preço monopolista, tá certo? Vão estabelecer as condições de pagamento, tá certo? Desses produtos. Vão estabelecer os mercados, fatiar, dividir os mercados, né? Por exemplo, numa determinada região, numa determinada cidade, num determinado estado. Então, eles estabelecem uma divisão de mercados, tá certo? Entre esses grupos que fazem parte do cartel. Então, isso é o que a gente chama de cartel. É uma forma de associação monopolista, é uma forma de monopólio, tá certo? Uma outra forma de monopólio é o que a gente chama de trust, ou trusts, né? Que é diferente do cartel, né? Porque no trust, as empresas, elas perdem a independência delas, elas se agrupam, tá certo? E formam uma outra empresa, tá certo? Formam um outro grupo econômico, tá certo? Então, elas acabam perdendo, de certa forma, a independência delas. E esse grupo econômico, que é formado pelos acionistas mais importantes daqueles grupos capitalistas que se reuniram, é que vai estabelecer as condições aí, né, monopolistas, no caso, preço, condições de pagamento, mercados, etc. Então, há uma diferença aí entre o trust e o cartel. A terceira forma de associação monopolista é mais, vamos dizer assim, mais recente, né, já do século XX, que é o que os economistas chamam de holding, tá certo?
Então, qual é a particularidade dessa forma de associação monopolista, dessa forma de monopólio? No caso da holding, né, se cria uma empresa independente, tá certo? Então, os capitais eles não vão se fundir, como acontece no trust, tá certo? Eles vão simplesmente criar uma empresa independente das demais empresas e essa empresa, tá certo? Criada, ela vai administrar, ela vai dirigir, controlar, né, a atuação das outras empresas. As outras empresas continuam independentes, mas vai ter uma empresa acima delas, que a gente chama de holding, que vai, vamos dizer assim, servir como um grupo para administrar, para controlar e administrar a atuação das outras empresas independentes. Tá certo? Bom, então esses 3 exemplos que eu dei para vocês aí é o que a gente chama de monopólios, associações monopolistas, tá certo? Que vão ganhar corpo aí no final do século XIX e vão se tornar, né, dominantes, então o aspecto mais importante daquilo que Lênin denominou no livro dele de capitalismo monopolista, tá certo? Da fase imperialista do capitalismo que dura, evidentemente, até a atualidade. Bom, companheiros, está dando para acompanhar direitinho aí a explanação? Pessoal, está dando para acompanhar? Sim, Francisco. Está dando, né? Bom, então vamos passar agora para a fase... Sim. Vamos passar para a segunda parte. Então veja, como eu falei para vocês, Marx ele vai morrer em 1883, certo? O Engels vai falecer em 1895, quer dizer, já no final do século XIX, tá certo? Bom, então o que nós tínhamos até mais ou menos o final do século XIX era essa análise aí, né, da sociedade capitalista que foi elaborada por Marx e por Engels, né? E principalmente aí no livro Capital, tá certo? Bom, acontece que entre mais ou menos aí 1880, tá certo? Até a primeira década do século XX, aí por volta de 1914, tá certo? A véspera da Primeira Guerra Mundial, vão acontecer uma série de coisas aí, né? Uma série de fatos importantes que modificaram a face do capitalismo, tá certo? Então, primeiro, como eu falei para vocês, o capitalismo ele saiu da sua fase liberal concorrencial, tá certo? E ingressou numa nova fase, que é o que nós chamamos de capitalismo monopolista, capitalismo de monopólios, tá certo? Essa nova fase do capitalismo, ela vai ser acompanhada, né, por uma série de elementos importantes. O primeiro elemento importante foi o colonialismo, tá certo? Nós sabemos que as grandes potências capitalistas, né, quando nós falamos de potências capitalistas, a gente está falando, né, a Europa, particularmente a Inglaterra, a França, né, a Itália, né, a Bélgica, do lado de cá os Estados Unidos, né, na América, o Japão na Ásia. Então, nós sabemos que no século XIX, principalmente a Inglaterra, né, e a França, eles eram verdadeiros, né, impérios coloniais, né? Então, a Inglaterra, particularmente, porque era a principal potência econômica no século XIX, né, chegou no final do século XIX com um império, né, que abrangia, né, não só regiões do continente africano, né, da África, então várias regiões, né, e hoje que são países da África, mas também colônias, né, na Ásia,
né, no Oriente. Então eles, não é, a Inglaterra era um império colonial, né, de grandes proporções, não é? E aí, acompanhando a Inglaterra, né, nós tínhamos a França, né, também com colônias, né, na África, tá certo? A Espanha e Portugal, tá certo? A Espanha com colônias, né, aí no século XIX na América, né, na América do Sul, na América Latina, e a Espanha e Portugal com colônias na África, né? Então nós tínhamos o que nós chamamos de impérios coloniais, tá certo? Para vocês terem uma ideia, quando a gente chega em 1900, na passagem aí do século XIX para o século XX, 90% da região do continente africano já estava dividida entre essas potências capitalistas, né? Sendo que a Alemanha, que estava no final do seu processo de unificação, né, capitalista, de unificação política, também lutava aí, né, para se inserir entre essas potências coloniais, né? Tardiamente, junto com a Itália, com o Japão, tentava também abocanhar o seu pedaço, né, de colônias, né, os seus potentados, né? Então a gente tem aí um processo de colonização brutal, né? Então, para quem conhece como é que foi o processo de colonização espanhola, né, e portuguesa aqui na América Latina, sabe, né, o nível de brutalidade, né, de violência com que esses dois países, né, atuaram, né, não só na eliminação, na destruição das comunidades originárias, mas na extração de tudo que é de riqueza, né, e minerais e tudo que é de riqueza, né, desses países aqui da América Latina. Então a Inglaterra, a Alemanha, a França e outros países também fizeram isso, né, com suas colônias na África e na Ásia, tá certo? Então um processo realmente brutal, né? Além de estabelecer governos sobre o controle desses países, né, governos ditatoriais, né, e que utilizavam da violência e da brutalidade contra esses povos, né? Então você tinha um processo de exploração brutal dos trabalhadores, né, dos camponeses nesses países. Então esse é o primeiro elemento importante aí, né, na passagem do século XIX para o século XX. O segundo elemento importante é o armamentismo, né, o militarismo. Então nós temos aí uma corrida, né, armamentista, militarista, muito forte entre as potências, tá certo? Então as potências estavam se armando, né? Por quê? Porque você tinha os capitalistas, né, nacionais dessas potências que haviam se enriquecido muito, né? Haviam concentrado muita riqueza, né? Se transformaram em grandes empresas, grandes conglomerados econômicos, né? E que agora não só controlavam o mercado interno nacional desses países, mas começavam a disputar o mercado externo, o mercado internacional, né? Ou seja, essas grandes empresas, esses grandes capitalistas, né, que formavam esses monopólios nacionais, eles queriam estender os seus tentáculos para os outros continentes, explorar os outros países, né, de diversas formas. Não só através, né, da exportação de capitais, através de empréstimo de dinheiro, não é? Mas também por meio dos seus bancos, mas também por meio do investimento direto, né? Ou seja, montando fábricas, montando empresas e explorando os recursos, né, as fontes de matéria-prima que eram abundantes, né, que sempre foram muito abundantes nos países da América Latina, na África e na Ásia, né, mas particularmente explorar a mão de obra assalariada desses países, né? Então eles estavam de olho, né, com seus tentáculos, tentando abocanhar a maior parte possível do mercado internacional. Esses capitalistas, eles pressionavam, evidentemente, os seus governos, os seus estados nacionais, né, para que esses estados atuassem em âmbito internacional, não só para defender os seus interesses. Pessoal, tem alguém aí que está com o microfone aberto, viu?
Tá dando aqui um ruído, eu não sei quem é, alguém aí de vocês. É o Sisto, companheiro Sisto. Rodrigo Sisto. Tô tentando desligar aqui, Francisco. Tá, deixa aí. Espera aí um momentinho. Não tô conseguindo desligar não, pô. Tem como desligar aí, Vitor? O Vitor vai tentar desligar aqui, viu? Beleza. Pronto. Desligou. Então, dando continuidade. Então, esses grandes capitalistas, né, esses monopólios nacionais, eles estavam, evidentemente, pressionando os seus governos, os seus estados, para abrir esses novos mercados, né? E como é que eles abriam isso? Né? De um lado, expandindo as suas colônias, né? Os seus potentados nos continentes, tá certo? Através das guerras. Então, nós vamos ter várias guerras aí, né, no final do século XIX, início do século XX, tá certo? A guerra hispano-americana, tá certo? Que vai fazer com que a Espanha perca territórios para os Estados Unidos. A gente vai ter a guerra russo-japonesa, em 1904, tá certo? Que o Japão vai derrotar a Rússia, em 1904. A gente vai ter guerra da Inglaterra, né, contra franceses, colonos franceses e belgas, holandeses, na África do Sul, tá certo? Então a gente vai ter diversos conflitos já regionais, mas que já vai prenunciando, não é, a explosão de um conflito mundial, de um conflito armado de dimensões mundiais que vai desembocar exatamente em 1914, em agosto de 1914, com a Primeira Guerra Mundial. Então, do outro lado, nós vamos ter, no âmbito do movimento socialista, do movimento revolucionário, dois acontecimentos importantes, né? Dois fenômenos importantes. O primeiro a gente já analisou no nosso encontro lá sábado, né? Que foi o revisionismo, né? O aparecimento do revisionismo aí, bernsteiniano, que vai influenciar outros setores em outros países, tá certo? Então, fazendo uma revisão do marxismo e tentando, não é, transformar as organizações sociais-democratas, marxistas, em organizações reformistas, tá certo? É o que a gente chama de revisionismo, ou como Lenin chamou lá em O Que Fazer, de oportunismo, tá certo? Bom, esse revisionismo, esse oportunismo, tanto no seio do movimento socialista, nas organizações socialistas, como no âmbito do movimento operário, vai desembocar na falência da Segunda Internacional, tá certo? Então, a Segunda Internacional ela foi fundada em 1889, inclusive Engels participou, foi um dos fundadores da Segunda Internacional, e ela vai durar até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, né? Por quê? Porque em 1914, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, aí em agosto de 1914, né? Os dirigentes sociais-democratas, a maioria dos dirigentes sociais-democratas, da maioria dos partidos sociais-democratas do mundo todo, vão acabar, não é? Votando nos parlamentos desses países aí, tá certo? A favor da aprovação dos orçamentos de guerra, que é o que a gente chama de créditos de guerra. Então, na Alemanha, por exemplo, que era o Partido Social Democrata Alemão, era o mais importante deles, né? A maioria dos parlamentares sociais-democratas na Alemanha vão votar no parlamento alemão, tá certo? A favor dos créditos de guerra, né? Concedendo à burguesia alemã, à burguesia imperialista alemã, o orçamento, o dinheiro necessário para fazer a guerra imperialista. Então, isso vai acontecer na Alemanha e vai acontecer nos outros países, né? Na Europa e em outras potências, tá certo? Então, o Lenin ele vai denominar esse fenômeno, ele vai dizer que significou, né, a falência da Segunda Internacional, né? Porque ao consentir, não é, que a burguesia
ao apoiar a iniciativa das burguesias imperialistas de fazer a guerra, ou seja, né, de fazer uma guerra imperialista, né, uma guerra que era uma guerra de rapina, né, era uma guerra para saquear, não é, as nações, particularmente as nações menores, né, aquelas nações mais pobres, né, que não tinham como se defender. Então, o objetivo da Primeira Guerra Mundial era isso, não é? Era partilhar o mundo em esferas de influência econômica, política entre as potências, né, as grandes potências capitalistas, tá certo? E controlar esses mercados aí em prol dos seus capitalistas, né, dos seus monopólios nacionais. Então, isso aí vai levar a uma divisão do movimento socialista, né, entre os revisionistas, reformistas, ou como Lenin chama de oportunistas, e os marxistas, os revolucionários, né, que foram aqueles que se colocaram contra a guerra, né, que defenderam o internacionalismo proletário, né, e que lutaram até o fim contra a guerra imperialista, né? Inclusive defendendo que o proletariado lutasse em seus países, né, para transformar a guerra imperialista em uma guerra revolucionária, ou seja, na luta, né, pela derrubada das classes dominantes desses países, tá certo? Bom, esse conjunto de acontecimentos aí, tá certo? É a base histórica, vamos dizer, mais geral, é o contexto histórico mais geral, no qual o Lenin vai elaborar, não é, essa obra em 1916, 2 anos do início da Primeira Guerra Mundial, né, chamada O Imperialismo, Fase Superior, ou, em outras traduções, né, a fase última, final, né, do sistema capitalista, tá certo? Veja, antes do Lenin elaborar essa obra, em 1916, a gente já tinha uma discussão que já vinha sendo travada no âmbito do movimento socialista, tá certo? Aqui no prefácio, se vocês, quem tiver aí com a obra, tá certo? Peguem aí o prefácio da obra. No prefácio que o Lenin escreveu, que é de abril de 1917, ele coloca exatamente isso aí, né? Ele vai dizer que escreveu esse livro nas condições, né? Nas condições do czarismo, lá na Rússia, né? Nas dificuldades de divulgar o novo livro, tá certo? Que ele teve que utilizar subterfúgios aí, substituir, por exemplo, a Rússia pelo Japão, né? A Finlândia pela Coreia, para evitar que o czar, né? Que a polícia política do czar subtraísse, né? os textos, né? Os livros. Bom, e ele vai mostrar exatamente o que é que se produziu até então, tá certo? O que é que se tinha até então em termos teóricos, de elaboração teórica sobre o capitalismo monopolista, sobre o imperialismo. Então havia um livro havia outras obras, né, muitas obras, mas havia um livro importante que Lenin vai utilizar bastante aí na sua obra, que é um livro de um economista inglês chamado John Robson, um livro intitulado O Imperialismo, tá certo? Que é um livro que foi publicado em 1902. Bom, que trazia muitas estatísticas, trazia uma análise já bastante interessante, né, importante sobre o desenvolvimento, sobre esses fenômenos todos, né, que eu relatei aqui para vocês, e fazia uma primeira caracterização do que era o imperialismo, tá certo? Do ponto de vista econômico e do ponto de vista político também, né, as consequências políticas do imperialismo. Havia um livro também de Rosa Luxemburgo, chamado A Acumulação de Capital, tá certo? Eu tenho, inclusive, esse livro aqui, eu posso mostrar para vocês depois. É esse livro aqui, ó, A Acumulação de Capital, que é de Rosa Luxemburgo, que foi editado em 1910. Então, é um livro, aliás, 1913. Então, é um livro muito importante, tá certo? É talvez o livro mais importante de Rosa Luxemburgo, né?
que faz uma análise também do desenvolvimento do imperialismo, né, das transformações que estavam acontecendo na sociedade capitalista nesse momento. Havia um livro chamado O Capital Financeiro, que foi publicado por um marxista austríaco chamado Rudolf Hilferding, tá certo? Chamado O Capital Financeiro, foi publicado em 1910, que também trazia uma análise muito importante, né, sobre o capital financeiro, o que era o capital financeiro, né, o que caracterizava esse novo ramo do capital, né, qual era o impacto do capital financeiro dentro da economia capitalista em geral, tá certo? Então, o Lane também vai se amparar muito aí nas análises de Hilferd, fazendo as devidas críticas, né, necessárias. E havia um livro chamado A Economia Mundial e o Imperialismo, que é um livro de Nikolai Bukharin, que é um marxista russo, não é, que fazia parte do Partido Bolchevique, não é, camarada de Lenin, que havia publicado em 1915, tá certo? Esse livro aqui, A Economia Mundial e o Imperialismo, tá certo? Que é uma obra também muito importante, com muitos dados, tá certo? Um pioneiro, né, também aí em relação a colher aí todos os dados, né, da época estatísticos sobre a evolução da economia, né, e fazendo uma análise também do sistema capitalista. E havia também alguns textos que foram publicados pelo marxista Karl Kautsky, né, que era membro do Partido Social Democrata Alemão, tá certo? Nessa época aí, 1914, 1915, Kautsky já estava fazendo uma série de revisões no marxismo, né? Já estava começando a deixar de lado as ideias revolucionárias e estava começando a trilhar aí o caminho, né, do oportunismo, do reformismo, tá certo? A ponto de 2014, 2015, quando ele escreve esses textos sobre imperialismo, logo em seguida aí, 1917, quando o Partido Bolchevique toma o poder, né, na Rússia, o Kautsky ele vai se colocar contra a Revolução Russa, né? Vai fazer uma oposição ferrenha, uma crítica ferrenha ao governo revolucionário na Rússia, né? Vai se colocar contra a ditadura do proletariado, né? Contra o governo revolucionário e vai atacar assim de maneira quase que sistemática, né? O governo revolucionário dos soviets na Rússia, tá certo? Bom, então é isso que tinha, do ponto de vista, vamos dizer assim, de produção teórica, né, marxista e não marxista, no caso do John Hobson, que não era marxista, até o advento do imperialismo. Bom, então veja, o livro, né, passemos agora aqui uma síntese de cada um desses capítulos. O livro ele está dividido em 10 capítulos, tá certo? 10 pontos. Cada ponto desse aí, até pelo menos aí o ponto sexto, até o ponto sexto, 6, Lenin vai analisar os elementos principais da fase imperialista do capitalismo monopolista, tá certo? Em cada capítulo ele vai destacando um elemento, tá certo? E vai analisando de que forma esse elemento, tá certo? Ele vai contribuindo aí, né, para esse conjunto, né, de mudanças, de transformações que levaram aí ao imperialismo, né, ao capitalismo de monopólios. Então, no primeiro capítulo, ele vai tratar da concentração da produção e sobre os monopólios, tá certo? Ele vai retomar exatamente aquilo que eu coloquei, né, com base nas contribuições que foram dadas por Marx em O Capital. O Lenin ele vai desenvolver, né, o que a gente chama de lei da concentração e da centralização do capital e da produção,
tá certo? Então ele vai mostrando ali, com base, né, nas análises marxistas, né, que a concorrência no capitalismo, né, a competição entre os capitais, né, as empresas grandes, médias, pequenas, essa concorrência ela levou a um certo momento, né, a uma mudança qualitativa, tá certo? Que mudança qualitativa foi essa? Né? Esse processo levou à concentração e à centralização dos capitais e da produção, né? Ou seja, ao surgimento de grandes conglomerados econômicos, né? De grandes empresas, né? De grandes corporações, né? Empresas essas que dominavam uma quantidade muito grande de capitais, né? Concentravam uma quantidade muito grande de capitais, né? E não só de capitais, mas uma quantidade muito grande de mão de obra também, né? De trabalhadores, né? De inovações técnicas, de maquinaria. Então a gente vai tendo aí esse processo, né? De concentração dos capitais e da produção. O Lênin vai mostrar que esse processo de concentração vai levar, não é, à formação dos monopólios, tá certo? E particularmente aquelas 3 formas que eu coloquei para vocês de associações monopolistas, tá certo? Os cartéis, os trustes, né, e a holding. Então, o Lênin vai mostrar, né, que a gente vai ter aí um fenômeno muito interessante, que é o que ele chama de combinações de empresas. Ou seja, né, você vai ter empresas que dominam, né, que atuam não só num ramo econômico, né, mas ela passa a concentrar diversos outros ramos, né, que estão ligados àquele ramo principal. Né? Por exemplo, ele dá um exemplo aqui muito interessante, tá certo? Que é a produção de aço, a indústria siderúrgica. Né? Então, por exemplo, a empresa principal, que é a empresa que produz, né, os bens à base de aço, ela vai se combinando com outras empresas, né, e vai dominando diversos outros ramos, né, ou que fazem parte do processo de produção desses bens, tá certo? São parte do processo, tá certo? Ou então que fornecem matérias-primas, que fornecem substâncias que entram na composição desses bens, né? Por exemplo, no caso da indústria siderúrgica, não é? Eles vão dominando também a produção de hulha, do carvão, utilizado na época, né, como energia, tá certo? Eles vão dominando também as fundições, né, as grandes fundições de aço, tá certo? Eles vão dominando o sistema de ferrovias que faz o transporte desses produtos à base de aço, né, para outros países ou para outras regiões, para outras cidades. Então eles passam a controlar também, né, o sistema ferroviário, tá certo? E, por exemplo, o controle também de portos, né, que fazem o transporte marítimo. Então essas empresas elas se combinam entre si formando um só grupo econômico. Então essa combinação de empresas era exatamente já uma manifestação, né, do que ele colocava, né, da formação dos monopólios, tá certo? Isso vai fazer Lênin colocar, né, que esse processo estava comprovando as análises que Marx fez no Capital. Né? Tem uma passagem aqui muito interessante que Lênin diz isso aqui. Ele fala o seguinte, ó, há meio século, quando Marx escreveu o Capital, a livre concorrência era, para a maior parte dos economistas, uma lei natural. A ciência oficial procurou aniquilar, por meio da conspiração do silêncio, a obra de Marx.
que tinha demonstrado, com uma análise teórica e histórica do capitalismo, que a livre concorrência gera a concentração da produção e que a referida concentração, num certo grau do seu desenvolvimento, conduz ao monopólio. Agora, o monopólio é um fato. Está na frente, né? Está nos olhos de todo mundo aí. Os economistas publicam montanhas de livros em que descrevem as diferentes manifestações do monopólio. E continuam a declarar em coro que o marxismo foi refutado. Então, mesmo com os fatos, né, demonstrando que a análise de Marx no Capital estava sendo comprovada historicamente, tá certo? Mesmo assim, os economistas ainda diziam que o marxismo estava sendo refutado, quando, na verdade, os fatos e o desenvolvimento histórico estavam mostrando que a concorrência levava à concentração e à centralização do capital, e esse processo levava à formação dos monopólios das grandes empresas. Aí ele diz o seguinte: mas os fatos são teimosos. Como afirma o provérbio em inglês, e de bom ou mau grado devemos tê-los em conta, os fatos demonstram que as diferenças entre os diversos países capitalistas, por exemplo, no que se refere ao protecionismo ou ao livre comércio, trazem consigo apenas diferenças não essenciais quanto à forma dos monopólios ou ao momento do seu aparecimento, mas que o aparecimento do monopólio, devido à concentração da produção, é uma lei geral e fundamental, não é, da presente fase do desenvolvimento do capitalismo. O Lenin vai mostrar aí, né, logo em seguida, que o imperialismo, o capitalismo de monopólio, ele se instala concretamente aí no começo do século XX. Né? Vai ter aquela fase de formação do final do século XIX e já no começo do século XX, né, os monopólios, o capital financeiro, né, e o capitalismo imperialista já está instalado, né, de vez, tá certo? Então veja, ele vai mostrar que esse processo de concentração capitalista nos monopólios vai resultar também no controle desses monopólios, né? Não só dos mercados, né? Dos mercados, da mão de obra, dos preços, mas particularmente, isso é importante, no controle das invenções, não é? Então, essas grandes empresas, elas criam laboratórios e criam, né, setores aí que fazem pesquisas de ponta, né, científicas de ponta em todas as áreas, tá certo? E também na produção de inventos, tá certo? Então, o Lenin ele vai colocando que esse controle dos monopólios vai se estendendo também, né, à pesquisa e às invenções científicas. Isso vai fazendo com que os estados eles estabeleçam o que a gente chama de leis de patente, tá certo? As patentes, que é exatamente o direito, né, dessas grandes empresas sobre as invenções, né, sobre a propriedade intelectual e das invenções. Então, o que é que acontece? Muitas dessas invenções importantes, bastante avançadas, sequer são utilizadas por essas empresas, né? Muitas delas são colocadas na gaveta e não chegam a ser efetivamente, né, utilizadas por essas grandes empresas. O Lenin vai demonstrando também que essas empresas, esses monopólios que formam, né, esses cartéis, esses trustes, eles passam a coagir, não é? E agir de maneira quase que marginal, né? Como verdadeiros bandidos, né? Eles chegam a utilizar esse termo, contra os outros capitalistas. Então, aqueles capitalistas que não querem entrar nas associações monopolistas, que não querem fazer parte dos cartéis, dos trustes, eles acabam sofrendo uma retaliação muito grande, né? Por parte dos monopólios, tá certo?
de várias formas, né? Então, por exemplo, plantando notícias falsas, né? É o que a gente chama de espionagem industrial, né? A espionagem industrial. Então, eles acabam plantando notícias falsas, né? De que esses capitalistas estão em falência, de que estão em processo, né? Em processo de falência. Então, isso tudo aí tem... Eles, inclusive, agem no sentido, né? De quebrar com esses capitalistas, né, de quebrar suas empresas. Então, eles fazem verdadeiras retaliações a esses capitalistas que não querem participar dessas associações monopolistas. O outro aspecto importante aí é que Lênin coloca que o surgimento do monopólio, ou seja, o surgimento, né, do capitalismo de monopólios, ele não supera as crises do modo de produção capitalista, né? Então, como Marx já demonstrou em O Capital, as crises elas fazem parte da dinâmica do desenvolvimento do modo de produção capitalista, né? Elas são parte do processo de funcionamento do sistema capitalista. Tanto as crises conjunturais, né, de tempo em tempo, como a crise estrutural mais profunda, que é a crise histórica que nós estamos vivenciando atualmente. Os economistas burgueses, eles passaram a defender essa tese de que a formação de monopólios, na medida em que extinguiam ou limitavam a concorrência entre os capitalistas, né, e na medida que esses monopólios passavam a ter controle dos mercados, né, inclusive a produzir uma quantidade correspondendo às demandas dos mercados, né, porque eles tinham pesquisa de preço, pesquisa de mercado, que isso aí superava as crises capitalistas, né, ou pelo menos limitavam essas crises. Então o Lênin vai demonstrar exatamente o contrário, né? Tem uma passagem aqui que o Lênin diz o seguinte: a supressão das crises pelos cartéis é uma fábula dos economistas burgueses, que põem todo o seu empenho em embelezar o capitalismo. Pelo contrário, o monopólio que se cria em certos ramos da indústria aumenta e agrava o caos próprio de todo o sistema de produção capitalista no seu conjunto. Então veja, a formação dos monopólios e o surgimento do capitalismo monopolista, do imperialismo, não põe fim de maneira nenhuma às crises capitalistas. Ao contrário, né, essas crises elas se aprofundam, tá certo? Essas crises se tornam cada vez mais profundas. No capítulo 2 e no capítulo 3, o Lênin vai tratar, no caso do capítulo 2, dos bancos e do novo papel, né, das instituições financeiras. E no capítulo 3, ele vai tratar sobre o capital financeiro, certo? O capital financeiro e o que Lênin chama de oligarquia financeira. Esses dois capítulos, eles estão interligados, né? Por quê? Aí a gente vai ver. Então, veja, os bancos eles já existem, né, há bastante tempo, tá certo? No século XIX, os bancos já tinham um papel importante, né, na economia capitalista, assim como as bolsas de valores, né? Então, você tinha as bolsas importantes, a bolsa de Londres, tá certo? As diversas bolsas que eram um sinalizador de como é que estava, né, se movimentando aí, funcionando o capitalismo no mundo todo. E os bancos também já existiam, tá certo? E eram organismos importantes, tá certo? Marx, inclusive, dedica no Capital uma parte importante na análise dos bancos, do papel do capital, que ele chama de capital dinheiro, né? Do capital portador de juros, que é o capital bancário, né? Então, tudo isso aí já é analisado no livro 3 do Capital, tá certo? Mas com o surgimento do imperialismo, tá certo? Nós temos aí, vamos dizer assim, uma importância maior dos bancos, né, do papel dos bancos, pelo seguinte, porque o crédito,
né, que é a concessão de empréstimos, né, por parte dos bancos e de capitais para as empresas, o sistema de crédito ele vai ganhar uma importância muito grande no capitalismo, tá certo? Porque as empresas, para se desenvolverem, para se ampliarem, elas necessitam dos capitais, né, que são fornecidos pelo sistema bancário, pelas instituições bancárias. Só que o Lenin vai demonstrar aí que os bancos eles vão deixar de ter aquele papel meramente como intermediário que eles tinham, né, um papel intermediário entre o comércio e a indústria, né, porque os bancos recolhiam dinheiro na forma de poupança, de contas, para manter esse dinheiro lá, né, nos bancos, tá certo? Eles tinham esse papel aí de recolher as poupanças, né, os dinheiros, tanto dos capitalistas como da população em geral, na forma de contas correntes, né, de poupança, tá certo? E colocar uma parte, evidentemente, esse dinheiro à disposição, né, dos capitalistas na forma de empréstimo. E os bancos também eram responsáveis, né, pelo desconto de títulos bancários, tá certo? Duplicata, né, promissórias, então era uma forma, as formas de pagamento, tudo isso aí era papel do banco. Só que os bancos vão passar a ter um papel diferente, tá certo? Eles vão ter um papel muito importante na questão do crédito, tá certo? Que vai fornecer capitais em abundância e muito capital, porque a acumulação de capital no final do século XIX e início do século XX nas potências capitalistas era uma quantidade, sabe, inigualável, que jamais tinha visto antes. Era muito capital mesmo à disposição, né, que estava concentrado aí nessas instituições bancárias, né? E os bancos, eles vão começar a controlar também indústrias, né, fábricas, diversos setores da economia. Então, por exemplo, os capitalistas de bancos, né, eles vão começar a investir capitais na aquisição de ações, na aquisição de títulos, não é? Na aquisição de partes dessas grandes empresas, das indústrias. E vão se tornar, vamos dizer assim, capitalistas também, industriais, né? Então a gente vai ter aí uma espécie de simbiose entre bancos e indústria. O capital bancário vai penetrando na indústria, adquirindo ações, começando a se tornar proprietários dessas indústrias, de parte dos capitais de ações dessas indústrias, e o capital industrial vai, não é, penetrando nos bancos, adquirindo ações bancárias, controlando também bancos, de modo que a gente vai ter aí um processo de simbiose que vai levar à fusão do capital bancário com o capital industrial, tá certo? Formando aquilo que nós conhecemos como capital financeiro, tá certo? Então, o capital financeiro, e aí é um conceito importante, tá certo? Conceito que Lenin desenvolve aí no ponto 3, é que o capital financeiro é produto da fusão do capital bancário com o capital industrial. Dessa forma aí, como eu coloquei, né, para vocês. Isso vai dando um poder enorme aos bancos, né? Porque, veja, os bancos agora, além de controlar o dinheiro nas poupanças, né, nas contas correntes, e de financiarem a produção capitalista, eles vão começar a controlar também as empresas, né? Por exemplo, os acionistas, né, no conselho de administração das empresas, você vai ter representantes dos bancos, né, das instituições financeiras, tá certo? Então, um poder muito grande que vai dar acesso a eles, a dados estatísticos, a saber como é que está a situação geral de liquidez das empresas, né? Ou seja, vai dando um controle de mercado muito grande para esses bancos, né? Fora isso, a gente vai ter uma concentração bancária, né? Então, aqueles vários bancos, né, vão dar ensejo aí, não é, a concentração e o aparecimento de grandes bancos, né, de bancos gigantescos, né, nos vários países, né, no lugar daquela fragmentação de instituições bancárias. O Lenin vai dizer o seguinte, ó, uma passagem importante aqui. Quanto à estreita relação existente entre bancos e indústria, é
precisamente nessa esfera que se manifesta, talvez com mais evidência do que em qualquer outro lado, o novo papel dos bancos. Se o banco desconta as letras de um empresário, abre-lhe conta corrente. Essas operações, consideradas isoladamente, não diminuem em nada a independência do referido empresário. E o banco não passa de um modesto intermediário, que era o papel do banco antes. Mas, se as operações se tornam cada vez mais frequentes e mais firmes, se o banco reúne nas suas mãos capitais imensos, se as contas correntes de uma empresa permitem ao banco conhecer de modo cada vez mais pormenorizado e completo a situação econômica de seu cliente, o resultado é uma dependência cada vez mais completa do capitalismo industrial em relação aos bancos. Simultaneamente, desenvolve-se, por assim dizer, a união pessoal dos bancos com as maiores empresas industriais e comerciais, a fusão de uns com os outros, não é? Exatamente da forma como eu coloquei aí, a posse, né, das ações e do capital pelos bancos e dos capitalistas industriais de ações e títulos de grandes instituições bancárias. Essa formação do capital financeiro, né, produto da fusão do capital industrial com o capital bancário, vai levar à formação do que Lênin chama de oligarquia financeira. Não é? Então você vai ter um grupo cada vez mais reduzidos de capitalistas, né, de grandes bancos, de grandes empresas que vão dominar a maior parte dos capitais em todo o mundo, tá certo? E contando nos dedos mesmo, né, o número de instituições bancárias no mundo todo, né, que dominam o mercado quase todo, né, de capital, dinheiro, o mercado financeiro no mundo todo. E também grandes transnacionais, né, multinacionais, que dominam também aí o mercado, né, da produção de mercadorias e também parcelas do mercado financeiro no mundo todo. Quer dizer, isso dá às oligarquias financeiras lucros, né, extraordinário, tá certo? Lênin coloca aqui, ó, o capital financeiro concentrado em muitas poucas mãos, gozando do monopólio efetivo, obtém um lucro enorme que aumenta sem cessar com a constituição de sociedades, emissão de valores, empréstimos do Estado, consolidando a dominação da oligarquia financeira, impondo a toda a sociedade um tributo em proveito dos grandes monopólios. Então ele dá, né, a essas instituições financeiras lucros imensos, né? Então veja, isso leva a um processo de parasitismo muito grande, né? Não só por conta disso aí, tá certo? Porque você tem uma parcela da burguesia que já não participa diretamente do processo de produção mesmo, né, industrial, tá certo? Que vive quase que exclusivamente do rentismo, né, o que a gente chama de rentismo hoje, né? Ou seja, o que Lênin chama do corte de cupons, né? Que ou seja, o corte de títulos, né? De títulos, de ações nas bolsas de valores, da especulação com títulos públicos, né? Com títulos na bolsa de valores, ações das empresas, a especulação com empréstimos de capitais, não só aos estados, aos governos, mas também, né, aos outros capitalistas. Então, é uma burguesia parasitária, não ligada diretamente à produção, que tem como base o capital financeiro, né, esse capital financeiro, que vai viver basicamente disso aí, né, do rentismo, da especulação, né, no sistema financeiro mundial. No capítulo 4, o Lênin vai tratar do que ele chama de exportação de capital, tá certo? Isso é uma outra característica do imperialismo, tá certo? Por quê? Porque o capitalismo livre concorrencial, a marca fundamental do capitalismo livre concorrencial era a exportação de mercadorias.
Então, a produção de mercadorias, né, e a exportação de mercadorias. O imperialismo, o capitalismo de monopólios, ele evidentemente desenvolve as leis do sistema capitalista em geral. Continua se produzindo mercadorias. É a base do capitalismo. Tá certo? Mas junto com a produção e exportação de mercadorias, nós vemos surgir um fenômeno novo, tá certo? Que é a exportação de capitais, né? De um Estado, das potências principalmente, que é onde se acumulam a maior parte dos capitais, né? Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, França, que vão exportando, a burguesia desses países, né? Os bancos desses países vão exportando capitais para o mundo todo, né? Para os países capitalistas mais atrasados, né? Menos desenvolvidos do ponto de vista capitalista. Então esses capitais vão, porque é muito capital que não era mais investido na produção. Eles não tinham mais como investir lá, porque a produção já estava numa escala muito grande. Se eles investissem na produção, ia gerar mais crises cada vez mais profundas lá nas potências. Então o que é que eles fazem? Pegam esse capital que está acumulado e vão exportando para os outros países, né? Na forma de empréstimos para os governos, endividando esses estados, endividando esses governos, ou na forma de investimento direto, né? Através da aquisição de fábricas, equipamentos, montando grandes empresas, grandes indústrias, nesses países aí mais atrasados do ponto de vista capitalista, aproveitando-se das fontes de matérias-primas abundantes e da mão de obra barata, né? Da massa salarial muito baixa que vigoravam aí, né? nesses países. Então era um novo fenômeno aí muito importante, né? Que Lênin agora analisava. Isso vai causando uma dependência, né? Daí a gente estudando lá os teóricos, né, da teoria marxista da dependência, quer dizer, Lênin já coloca aqui que esse processo leva à dependência, né, ao aprofundamento das relações de dependência entre as nações oprimidas, atrasadas do ponto de vista capitalista, e as nações, as potências capitalistas, que são as nações opressoras, né? Então, os laços entre as colônias, as semicolônias, que são aqueles países independentes formalmente, politicamente independentes, né, formalmente, mas que continuavam sob a influência e o controle do capital externo. E os países dependentes, propriamente ditos, que eram aqueles países mais intermediários entre as semicolônias e as potências imperialistas. Então, vão aumentando os laços de dependência, né, gerando cada vez mais, né, a dependência desses países em relação às grandes potências, né, imperialistas. No ponto 5, o Lênin vai tratar da partilha do mundo entre as associações capitalistas. Esse ponto 5, ele está ligado ao ponto 6, tá certo? Porque no primeiro, o Lênin analisa a partilha do mundo entre os capitalistas, as associações, os monopólios. E no ponto 6, ele analisa a partilha do mundo entre as grandes potências, né? A divisão dos mercados e dos países e das regiões no mundo todo entre essas grandes potências capitalistas, né? Tanto na forma de colônia como também na forma de países dependentes, né? Propriamente dito. Então, ele vai mostrando aí como, né, os diversos setores, os diversos monopólios, tá certo? Por exemplo, no petróleo, ferrovias, marítimos, industriais, siderúrgico, químicos, esses diversos monopólios que atuam nesses diversos ramos, eles vão passando de uma atuação dentro do Estado Nacional para uma atuação internacional, né, controlando mercados cada vez maiores, né, em nível internacional, tá certo? Ou seja, eles vão partilhando, né, o mundo, o mercado mundial, os diversos países, tanto as potências como os outros países capitalistas mais atrasados, vão sendo partilhados, divididos os mercados entre esses vários
esses vários monopólios, né? Essas várias empresas internacionais. Tá certo? Isso vai levar a conflitos. Não é? Uma decorrência, uma consequência da partilha dos mercados internacionais, da concorrência acirrada, né, entre esses monopólios internacionais, vai ser exatamente os conflitos. Vão começar a abundar, né, conflitos regionais, guerras regionais, porque as potências, defendendo os interesses desses monopólios internacionais, vão abrindo caminho aí à disputa armamentista, à disputa bélica, né, e levando cada vez mais à aproximação com um conflito de natureza, né, internacional. No capítulo seguinte, como eu mostrei, ele vai falar da partilha do mundo entre as grandes potências. Então, o colonialismo ele vai se acirrar, não é? A ponto de ele colocar aqui, Lênin coloca que em 1900 os impérios coloniais já tinham partilhado 90%, né, do continente africano. Não é? Então, praticamente, a África, a Ásia já estava sob o controle há muito tempo, já a Índia, a China, né, a Indochina. Então, esses países todos aí já estavam sob o controle da Inglaterra, né, da França, né, e de outras potências capitalistas. E a África vai ser praticamente aí dividida, né, submetida à política colonialista das potências capitalistas. Bom, nos pontos seguintes, veja, até aqui, Lênin está analisando, né, as características, os elementos, né, do imperialismo, né, da fase imperialista do capitalismo. Nos capítulos seguintes, o Lênin vai afunilar, né, fazer a síntese, tá certo? Não só discutindo, vamos dizer assim, o conceito, né, a definição de imperialismo, mas fazendo a crítica dos outros teóricos e principalmente de Kautsky. Lênin vai focar muito em Kautsky, né? Que Kautsky era aí em 1916 era o representante do revisionismo, né? Principal. Já não era Bernstein, era Kautsky que representava a corrente revisionista dentro do movimento socialista. Então é natural que Lênin centre maior atenção nas análises realizadas por Kautsky. No ponto 8º, Lênin vai estabelecer o conceito de imperialismo. Eu queria que vocês acompanhassem aí o conceito. Quem tem aí o ponto 8º, logo no primeiro parágrafo, diz o seguinte, ó. O imperialismo surgiu como desenvolvimento e continuação direta das características fundamentais do capitalismo em geral. Mas o capitalismo só se transformou em imperialismo capitalista quando chegou a um determinado grau muito elevado do seu desenvolvimento, quando algumas das características fundamentais do capitalismo começaram a transformar-se na sua antítese, quando ganharam corpo e se manifestaram em toda a linha os traços da época da transição do capitalismo para uma estrutura econômica e social mais elevada. O que há de fundamental nesse processo, do ponto de vista econômico, é a substituição da livre concorrência capitalista pelos monopólios capitalistas. A livre concorrência é a característica fundamental do capitalismo e da produção mercantil em geral. O monopólio é precisamente o contrário da livre concorrência. Mas esta começou a transformar-se diante dos nossos olhos em monopólio, criando a grande produção, eliminando a pequena, substituindo a grande produção por outra ainda maior e concentrando a produção e o capital a tal ponto que do seu seio surgiu e surge o monopólio, os cartéis, os sindicatos patronais, né, de empresas, os trustes, fundindo-se com eles o capital de uma escassa dezena de bancos que manipulam bilhões. Ao mesmo tempo, os monopólios que derivam da livre concorrência não a eliminam, mas existem acima e ao lado dela, engendrando assim contradições e conflitos de interesse particularmente agudos e intensos. O monopólio é a transição do capitalismo para um regime superior. Aí em seguida ele diz, o imperialismo é a fase monopolista do capitalismo.
O capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas fundidos com o capital das associações monopolistas industriais. E aí ele vai colocar as características da fase imperialista do capitalismo, aí na página seguinte. São 5 características que ele estabelece, tá certo? A primeira característica, a concentração da produção e do capital, levada a um grau tão elevado do desenvolvimento, que criou os monopólios, os quais desempenham um papel decisivo na vida econômica. 2, segundo aspecto, a fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação, baseada nesse capital financeiro, da oligarquia financeira. 3, a exportação de capitais, diferente da exportação de mercadorias, adquire uma importância particularmente grande. 4, a formação de associações internacionais monopolistas de capitalistas, que partilham o mundo entre si. E a quinta característica do imperialismo é o termo, ou seja, o final da partilha territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes. O imperialismo é o capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação dos monopólios e do capital financeiro. Adquiriu marcada importância a exportação de capitais, começou a partilha do mundo pelos trustes, pelos monopólios internacionais, e terminou a partilha de toda a terra entre países capitalistas mais importantes. Veja, a partir dessas 5 características, né, dessa concepção, o Lenin vai fazer uma crítica de Kautsky. Por quê? Porque Kautsky, olha, o Lenin entendia, né, o imperialismo como uma nova fase do capitalismo, como a fase última, terminal, de decomposição do capitalismo, da crise, né, estrutural e histórica do capitalismo. Já o Kautsky compreendia o imperialismo como uma política. Então, ao lado das políticas democráticas, né, existia uma outra política da burguesia, né, que era uma política baseada na violência, né, e na anexação, e que essa política era uma política ao lado de outras políticas, né, de outras frações da burguesia. Tá certo? Então ele entendia que essa política era uma política do capital industrial, tá certo? Que levava ao acirramento, né, dos conflitos, mas que essa política, dentro da fase atual do imperialismo, poderia ser remediada, poderia ser superada por uma política mais democrática, né? Uma relação mais democrática entre as nações, né? Entre as potências e os outros países. Então Lenin vai fazer uma crítica, né? Mostrando que essa definição de Kautsky era uma definição errada, era uma definição falsa, né? Que na verdade o imperialismo não era uma política, ela era uma fase do desenvolvimento econômico histórico do capitalismo, né? Onde dominava os monopólios e o capital financeiro, né? E que essa política veio para ficar, não era uma política temporária que podia ser substituída por uma política mais democrática, não. A tendência do imperialismo era uma tendência mesmo de conflito, de anexações, do uso da violência contra os trabalhadores. Então, o Lenin ele vai, né, fazer essa crítica aí, né, do pensamento de Kautsky, né? No ponto seguinte, o Lenin vai tratar do parasitismo e da decomposição do capitalismo. Ele vai mostrar, né, que a formação do imperialismo, né, dos monopólios e do capital financeiro, leva a um processo de decomposição e do parasitismo, né, dos capitais, uma decomposição do sistema capitalista, né? E isso está ligado ao divórcio, né, entre o capital, né, cada vez maior entre o capital, os capitais, e particularmente entre o capital financeiro e a produção, né? Então, se antes, na fase anterior do capitalismo,
o capital dominante era o capital industrial, portanto, o capital aplicado na produção, não é? No imperialismo, o que vai dominar é o capital financeiro, né? E cada vez mais grandes parcelas desse capital divorciados, né? Divorciados da produção, né? Da produção industrial. Então há uma tendência ao parasitismo. E é interessante que Lênin, aí nesse capítulo, ele vai mostrar que o desenvolvimento, né, do imperialismo, tá certo? Que levou a essa concentração do capital e da produção nas potências capitalistas, não é? Ela vai criar as condições para o desenvolvimento do revisionismo. O revisionismo, o reformismo, que vai surgir com Bernstein e vai ganhar corpo posteriormente com Kautsky, né, e com as outras correntes, a base da existência dele foi exatamente a formação, né, dos monopólios, do capital financeiro e do imperialismo. Porque as potências capitalistas, como tinha muito capital, elas podiam, utilizando esse capital, né, que ela extraía da exploração das nações oprimidas, né, da exploração dos trabalhadores nos países mais oprimidos, mais atrasados economicamente, parte desse capital acumulado nas potências, desses lucros, eram utilizados para aumentar ou para conceder não só direitos, mas conceder, por exemplo, aumento salarial para parcelas da classe trabalhadora dessas potências. Então, a partir daí, começou a se criar um segmento privilegiado, né? Que Lênin vai denominar, Marx já tinha denominado antes, Marx e Engels já tinham visto isso antes. Já aí, no final da vida deles, já tinham visto esse fenômeno, a formação desse fenômeno aí que eles chamaram de aristocracia operária. Então, a aristocracia operária são aquelas parcelas privilegiadas ou que têm condições salariais e condições de vida melhores do que o conjunto dos trabalhadores, né? Que ganham baixos salários, que têm condições de trabalho e condições de vida piores. Então, esses trabalhadores mais privilegiados, essas camadas mais privilegiadas, né, mais qualificadas, inclusive, de trabalhadores, acabava sendo a base para o surgimento dessas correntes reformistas que queriam não só, né, não só combater o marxismo revolucionário, combater as ideias de Marx, mas também implantar no movimento socialista, não é, uma corrente reformista que reduzisse a luta no movimento operário e no movimento socialista, a luta meramente por reformas, né, e que deixasse de lado a luta contra o sistema capitalista. Então, o Lênin também vai identificar isso aí nesse capítulo, tá certo? No capítulo 9. No capítulo 9 e no capítulo 10, ele vai retornar novamente, né, a análise aí, e vai analisar a posição das classes sociais e da ideologia dessas classes frente ao imperialismo, né? Como é que as classes sociais reagiam frente ao imperialismo? Primeiro, ele vai demonstrar que a burguesia, nas suas diversas camadas, vai, de uma certa forma, né, manifestar, claro que, né, uma posição favorável, né, ao desenvolvimento dessa nova fase do capitalismo, né? Porque ela era, evidentemente, a mais beneficiada com a política, né, com toda essa política aí, tá certo? Dos monopólios, do capital financeiro, tá certo? Então, seus ideólogos vão, Lênin vai mostrar aí no capítulo 9, vão tratar no plano da ideologia de justificar, não é? Fundamentar, do ponto de vista ideológico, essa nova fase do capitalismo, tá certo? No campo da ciência, então, em geral, a ciência burguesa, né, também, como é dominada pelo pensamento burguês, pela ideologia, também manteve uma posição favorável, né, em relação ao imperialismo, né, a essa nova fase do capitalismo. É claro que existiam setores da burguesia que eram mais cínicas, né, que defendiam abertamente o colonialismo, que defendiam abertamente, né, os monopólios, que defendiam abertamente a violência, né, contra as nações oprimidas, né, que eram contra o processo de independência, as lutas de libertação nacional das nações oprimidas, né, na África, na Ásia. Era o setor mais cínico, né, das burguesias imperialistas, tá certo?
mas, em geral, eles procuravam tentar demonstrar que o imperialismo era uma fase progressista, né? Quando, na verdade, Lenin demonstrou de maneira soberba, de maneira profunda, que se tratava de uma fase de decomposição e de parasitismo, né, do sistema capitalista, tá certo? Nesse capítulo aí, ele vai voltar à crítica de Kautsky. Particularmente a ideia que Kautsky tinha, né, do que ele chamava de ultra-imperialismo, ou super-imperialismo. Então, o Kautsky ele achava que a tendência desse desenvolvimento é que esses monopólios, né, se juntassem, se fundissem num monopólio único internacional, né, e que esse monopólio internacional único, né, passasse a dominar a todas as outras nações, né, a explorar todas as outras nações, como se fosse uma única, né, um único monopólio. Essa tese de Kautsky denominou de ultra-imperialismo ou super-imperialismo, tá certo? Então, na ideia de Kautsky, esse ultra-imperialismo era, de uma certa forma, né, em um certo sentido, ele iria acabar com os conflitos, né? Porque se você só tinha um monopólio mundial, né, um único monopólio, não tinha mais concorrência. E não havendo concorrência, não tinha mais conflito, né, entre os diversos monopólios, entre os diversos capitais. Então isso iria trazer uma certa estabilidade, de paz, né, e não ia mais gerar guerras, né, como prenunciava aí o desenvolvimento do capitalismo. Então Lenin vai mostrar exatamente o contrário, né, que o desenvolvimento do imperialismo vai não no sentido de formar um ultra-imperialismo, um super-imperialismo, né? Mas vai no sentido de acirrar os conflitos e as guerras comerciais entre os países e entre os monopólios, não no plano nacional, né? E em certa medida também no âmbito dos estados nacionais, tá certo? O último capítulo, Lenin vai denominar de o lugar do imperialismo na história. Então, nesse capítulo aí, ele vai mostrar não só que o imperialismo, né, é a fase última do capitalismo. Por quê? Porque é a fase de decomposição. É a fase onde domina o parasitismo financeiro, né? O rentismo. Tá certo? É a fase do capitalismo onde a tendência é né, não do desenvolvimento harmônico das forças produtivas, né, mas é de crises cada vez mais profundas, né, cada vez mais prolongadas e de destruição, né, em massa de forças produtivas nessas crises. Então é uma fase não de desenvolvimento econômico, né, que beneficia a humanidade, mas é uma fase de aprofundamento das contradições do capitalismo, das guerras, destruição da natureza, a exploração do trabalho, né, tudo isso aí ganha uma nova dimensão mais acirrada, mais profunda com o desenvolvimento do imperialismo, né? Então, portanto, o Lenin vai colocar, né, que a tendência de aumento cada vez maior da desigualdade, né? A desigualdade entre os países, a desigualdade entre as classes sociais, elas vão se intensificando e vão aumentando com o desenvolvimento do imperialismo. Mas o imperialismo ele é a fase última também, porque o desenvolvimento do monopólio, a concentração e a centralização do capital, vai levando a um processo de socialização da produção. Ou seja, a produção do capitalismo no século XX e no século XXI, ela é cada vez mais social, não é? Por quê? Porque as mercadorias, toda a produção é produzida, não é, de maneira coletiva pelos trabalhadores, nas fábricas, nas empresas, não é? Ela articula uma série de ramos diferentes das atividades econômicas, né? O processo de produção das mercadorias acontecem em vários países, né? Etapas diferentes da produção às vezes são realizadas em países diferentes, né? Então você tem um processo
de socialização da produção.